Uma pesquisa da plataforma de monitoramento da pandemia das universidades estaduais USP e Unesp revelam que pelo menos 9.878 brasileiros que morreram por Covid-19 no Brasil já haviam tomado as 2 doses da vacina ou a aplicação única do imunizante da Janssen. Os quase 10 mil mortos equivalem a 3,68% do total de óbitos por Covid no período entre 28 de fevereiro e 27 de julho. Apesar das mortes, a vacinação ainda é a melhor forma de controlar a doença e reduzem drasticamente as chances de internações, casos graves e mortes pela doença. Esse é o assunto que nós vamos debater e conversar hoje no Explica Pra Gente com a doutora Luciana Pacheco, infectologista. E está no ar. Bom, esse eu acho que é a pergunta que está pairando aí, né, pelas pessoas, batendo na cabeça das pessoas, essa dúvida grande. Fulano, o Tarcísio Meira tomou a 2ª dose, fulano tomou a 2ª dose, teve a doença, passou mal pra caramba, outros acabaram morrendo. Ih, caramba, por que então a vacina protege ou não protege? Nós vamos chamar a nossa especialista, a doutora Luciana Pacheco, para explicar para a gente. Doutora, essa é uma informação importante porque talvez por conta dessas informações que muitas vezes chegam truncadas, erradas e com fake news nas redes sociais, deixam esse descrédito para que as pessoas acabem tomando a 2ª dose. A senhora acha que possa ser isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores. De fato, Wilson Júnior, a gente sabe que as fake news, elas têm causado um grande estrago nessa pandemia por conta das desinformações, né, das informações falsas. E as pessoas estão militando aí nas redes sociais de forma muito equivocada. Então, a gente sabe que as vacinas, elas são o meio mais eficaz que a gente tem de proteção. Na verdade, elas são uma camada da proteção, né, contra a Covid, porque outras medidas a gente tem que continuar utilizando enquanto a maior parte da população não estiver vacinada. A gente precisa continuar utilizando o distanciamento físico, usando as máscaras, principalmente em local fechado, num local com pouca ventilação. Mas a vacina, ela dá uma condição mais eficaz para que essa população, principalmente a população de idosos, que são o grupo mais aí vulnerável, esteja mais protegido contra a doença. O Tarcísio Meira, ele era um idoso, né, já tinha 85 anos, tomou as 2 doses da vacina e morreu, mas ele tinha comorbidades graves que fizeram com que a doença nele acontecesse de uma forma mais grave e que levou ele a óbito mesmo estando vacinado, quando a gente compara, por exemplo, com a esposa dele, que era até 1 ano, que é 1 ano mais velha do que ele, a Glória Menezes, mas não tem maiores comorbidades. Os 2 tomaram vacina, um faleceu e a Glória está viva, graças a Deus. Então, assim, a gente não pode dizer que a vacina não funciona, porque aí a gente vê, um morreu e o outro está vivo, e quantas pessoas estão vivas, né? A gente tem um trabalho agora que saiu nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra e na Alemanha, mostrando que 99% das mortes atualmente ocorrem nas pessoas que não estão vacinadas contra a Covid. Perfeito, muito bem. Doutora, vamos lá, então tem perguntas chegando aqui para a gente, excelente sua explanação. Vamos lá, tem perguntas aqui dos nossos telespectadores, é o Marcelo Araújo do Jacintinho. Ele pergunta para a doutora Luciana: doutora Luciana, já tomei as 2 doses, isso garante imunização? Acho que essa é a pergunta que todo mundo está fazendo, né, doutora? Então, depois que as vacinas começaram a ser aplicadas na população, muitos já têm se estudado e visto isso que eu falei, né, que como esses estudos aí internacionais que mostraram uma redução, uma mortalidade grande naquelas pessoas que não estão vacinadas. E a gente sabe que nenhuma vacina dá 100% de proteção, mas elas previnem contra o adoecimento grave e contra a forma grávida da Covid e contra o óbito, contra as mortes.
Então, embora não garanta que a pessoa não vai ter a doença, garante uma possibilidade de uma forma mais branda, uma forma leve da doença e uma evolução boa, sem precisar internar e sem mortes. É isso que a importância da vacina. Você pode ter, mas vai ter de uma forma mais leve do que se não tiver vacinado. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a nossa segunda e última pergunta. Vamos ver quem faz a pergunta para a doutora Luciana. É a Ana Cristina Oliveira, do bairro de Mangabeiras. Ela pergunta o seguinte: doutora, entre as pessoas que morreram de Covid e estavam vacinadas, existe algum grupo mais vulnerável? Existe. Também foi feito um estudo agora no Brasil mostrando que das pessoas vacinadas, apenas 3% morreram. Isso também é um dado importante para a gente ver a importância da vacinação. Exatamente, as pessoas que morreram foram as idosas e as mais idosas e também que estavam vacinadas já, e as pessoas com doenças, que a gente chama aí as comorbidades, que foi o caso do Tarcísio Meira. Ele tinha já uma doença renal e uma doença pulmonar. Então, são os hipertensos, os diabéticos, são um grupo bem importante aí de doença que leva a maior causa de morte. E as pessoas aí que têm câncer, que têm outras doenças aí que funcionam como um cordão aí de gravidade, né, para que as defesas produzidas pela vacina sejam menores. Então, idade e comorbidades como diabetes, como câncer e como obesidade também são as comorbidades aí mais importantes que levaram as pessoas, mesmo vacinadas, a morrer. Muito bem, doutora Luciana, mais uma vez, muito obrigado pelas suas informações oficiais, importantes de quem está dentro do processo, de quem entende, que é médica, não é? Para poder tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. Uma boa tarde, obrigado mais uma vez pelo Explica Pra Gente. A senhora volta a qualquer momento com mais informações importantes conosco aqui no nosso Fenômeno. Boa tarde, boa semana, saúde. Boa tarde para todos nós. Continuemos usando máscara e mantendo o distanciamento da forma que a gente puder, a gente ir se vacinando, né? Então, a gente já teve uma adesão muito boa dos jovens, os jovens aí mostrando que parece ter mais juízo do que os idosos no caso da vacinação. Essa pessoa que teve a variante Delta aqui no nosso estado, ela não estava vacinada, ela tinha já 62 anos. Então, é importante a gente mostrar que a vacinação pode mudar isso e proteger, inclusive, das variantes. Perfeito, boa informação e bom recado, doutora. Um abraço, doutora Luciana Pacheco, aqui no nosso Explica Pra Gente, tirando as dúvidas e falando por que as pessoas que têm que tomar a segunda dose acabam, muitas delas, se recuperando, mas algumas acabam falecendo. Explicado para você aqui no Explica Pra Gente.